amigo síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio. Vem pra cá, tá começando o interesse condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Já deixa seu like aí, deixa seu comentário. Vamos propagar a boa nova no universo condominial. Hoje eu tô com uma empresa muito bacana aqui, Ecoar. Falei certo? Falou certo. Aprendi, fiquei uma semana decorando esse nome. E a Ecoar tem uma ideia inovadora para o universo condominial. Por isso que eu trouxe eles aqui para a gente poder conversar sobre isso, para a gente poder melhorar o engajamento das pessoas no universo condominial. Então a proposta hoje é muito bacana. Vem para cá que o programa vai ser maravilhoso. Meu amigo Luiz, hein, Luizão? Como é que tá? Ô, querido, é uma satisfação estar com a sua pessoa novamente. Eu sou feliz demais, mandar um abraço para o Festas que Curam, um lugar maravilhoso. Você é síndico? Vai no Festas que Cura para você ficar tranquilão e tocar sua gestão com muita sabedoria. E meu amigo Moncler. Se o nome da empresa é diferente... É francês? O nome é francês. Eu sou brasileiro da Gema, mas o nome é francês. Então vamos falar lá, meu. O que é Ecoar? Fala um pouquinho da Ecoar. A Ecoar é uma consultoria especializada em engajamento, Thiago. E a gente tem uma referência muito forte nos jogos e nesse universo lúdico, né? E aí depois eu explico aí o que é esse negócio da ludicidade, né? E vamos lá, onde é que saiu a ideia de ir para o universo condominial? Por que isso? Por esse Pelo braço? Tamanho do desafio que é ser síndico. Olha, eu vou te falar, Thiago, é muito desafiador. Eu tenho um respeito imenso por essa profissão e imagino assim, o desafio humano de lidar, primeiro, com o baixo interesse dos condôminos em resolver aquilo que é importante para eles próprios. E pela complexidade, porque tem gente que é um jeito, quer outro, e se um quer A, o outro vai querer B só porque o primeiro quis A. Então tem um ambiente muito desafiador. E aí trazer esse recurso que é o lúdico, esse universo lúdico, pode sim ser uma ferramenta muito poderosa para trazer uma coerência, um feedback e uma percepção de progresso claro para o condomínio. E é bacana, você usou uma palavra que eu uso sempre nos condomínios, nas assembleias, né? Progresso. Progresso depende das pessoas participarem. Acho que os moradores não entenderam ainda. O condomínio tá bacana, legal. As pessoas têm que fazer parte desse processo, né? Eu falo que o síndico é o comandante do barco, mas se todo mundo remar, ele vai ficar rodando, né? Então tem que ter essa sinergia de entender quais os objetivos e todo mundo trabalhar para que aquilo cresça e todo mundo vai colher os frutos daquilo, né? É isso aí, é isso aí. E quando a gente usa essa como num jogo, né? Um jogo de tabuleiro, que as pessoas conseguem entender para onde que elas estão indo e elas conseguem se enxergar no tabuleiro e enxergar muitas vezes o progresso do próprio time, né? do condomínio como um todo, você começa a mexer com outros elementos humanos que não são óbvios, né? Então é muito interessante isso. E você, Luiz, onde é que você entra nessa história, meu amigo? A vida faz tantos movimentos, né? O Moncler passou por uma vivência lá conosco há uns 2, 3 anos para trás. E agora, num movimento da vida, eu precisei me reinventar, me reaproximei da área de marketing. E quando eu estava reescrevendo minha história no final do ano, eu fui definir rumos. E aí eu falei, cara, o que eu posso fazer? Eu peguei uma lista e comecei a fazer. Eu acho que o Moncler foi o segundo ou terceiro nome que eu botei das alternativas que eu falei, eu vou ver esse caminho aqui. Acho que lá para novembro, sinalizei para ele, eu tô assim, eu quero... Vamos marcar pra gente conversar? Ele falou, vou estar com o evento semana que vem, dá para você ir? Eu falei, agora, marcamos. E aí fui ver um evento empresarial que ele estava conduzindo uma dinâmica de grupo com jogos corporativos, com ludicidade. E falei, caramba, como encheu assim o meu radar da percepção. A gente está implementando, vai falar acho que daqui a pouco, dando o spoiler, né? Um assessment de engajamento. E no meu próprio perfil tem um arquétipo, na falta de uma palavra melhor, um driver, de significado épico. Hoje em dia se fala muito de propósito. Isso é muito forte para algumas gerações, isso é muito forte para mim. E quando eu vi o trabalho da Ecoar, eu falei, caramba,
Porque Ecoou, né? Ecoou. Mexe com símbolo, com significado. Eu que venho da área terapêutica, né? Então inconsciente coletivo, Jung, a significância, a minha formação em comunicação, a força dos símbolos, o poder da comunicação. E como é difícil comunicar, igual a gente falou, né? No geral, imagina num condomínio comunicar com efetividade. Acho que uma das maiores dores que tem no condomínio é essa, a participação, né? É verdade. Eu tô nesse universo há 10 anos. É o que a gente tava falando aqui no bastidor, né? Hoje a gente fala que 20% já é bom pra caramba quando alguém participa da assembleia. Não tô falando no dia a dia do condomínio, né? Que aí é pouquíssimas pessoas que infelizmente participam e elas não entendem que ali é o tesouro delas, né? Eu sempre falo, cara, isso aqui pode ser bom ou ruim, depende de como você vai lidar, como é que você vai cuidar das pessoas também, o olhar um com o outro, né? De respeito e prosperidade mesmo no dia a dia, né? Mas você falou muito de lucidez, né? Ludicidade. Isso, ludicidade. Cara, então explica isso pra nós aí. Vou explicar, Thiago. Ó, você tem cachorro, tem gato? Tem cachorro. Você já viu que os cachorros jogam? Você pega uma verdade. bolinha, você joga para ele, o cachorro vai lá, pega a bolinha. Principalmente filhote, então, né? Você tá aquela ninhada de filhote, daqui a pouco os dois filhotinhos estão brincando ali de brigar, um morde a orelha do outro, daqui a pouco morde um pouco mais forte, ele acha ruim, mas volta para a brincadeira. Isso é um universo lúdico que é além da nossa espécie, né? E na evolução, para a gente chegar nesse Homo sapiens, foi fundamental esse desenvolvimento dessa capacidade de representação da realidade, né? Desde aquelas pinturas nas cavernas, da representação da realidade. E quando a gente vai para o lugar representativo, ele gera uma emoção exatamente a mesma dele estar brigando pela sobrevivência. Só que a gente tem um risco muito baixo quando a gente vai para o universo lúdico. Então, se você quer ensinar um cara a dirigir um avião, é melhor ensinar ele num simulador do que botar ele para estourar um Boeing, né? Se eu quero trabalhar determinadas características, eu posso fazer isso dentro de um ambiente de jogo, né? E olha que coisa bacana. A ludicidade, o jogo, tem a ver com vencer um objetivo desnecessário, né? Se o pessoal está lá brincando, o que está valendo a pelada, né? Normalmente não vale nada, vale só falar que eu ganhei, né? Falar que ganhei, e o pessoal se mata. Porque, né, vai dividir bola, quebra a perna, quanta gente se machuca, tal, porque eles entram naquilo ali como se estivesse valendo a Copa do Mundo. Para eles é a Copa do Mundo, é o jogo do condomínio muitas vezes, né? Então olha como que esse universo ele está instalado dentro do ser humano. E aí tem muita literatura que comprova isso, né? Hoje, os últimos prêmios Nobel de economia, que vieram da economia comportamental, eles trazem exatamente essa linguagem. O ser humano ele não toma as decisões baseado na racionalidade, assim como os condôminos também não tomam. Eles tomam baseado nas suas emoções. Né? Isso não precisava nem de tanto. Era só ir para um condomínio que já dava para perceber isso. Já tem um laboratório muito bom, né? Beleza, eu achei muito interessante a ideia. Uhum. Como é que você vai trazer isso para o dia a dia do condomínio? Como é que seria aplicado isso aí? A gente cria jornada. Esse é um ponto importante, né? Então, na jornada, toda jornada começa com um processo de descoberta. Como é que eles vão saber que essa jornada existe? É claro que existe a assembleia, o convite, tudo isso é um universo concreto, esse é um mundão concreto. Mas o lúdico vem para criar um significado em cima dessa jornada. Então a gente pega, por exemplo, como que eu vou convidar ele para uma assembleia, ou teve uma mudança no condomínio, vai assumir uma nova gestão. Eu preciso sair do óbvio, que é o anúncio lá no elevador, na escada, nas áreas públicas do condomínio. Isso não pega ninguém. Ainda que a ação final seja exatamente a mesma, eu preciso significar de uma forma diferente. Como que eu vou fazer um convite que seja muito atrativo? Né? Por exemplo, quando o Nubank começou, você não podia entrar no site do Nubank e abrir uma conta. Você tinha que ser convidado. Pô, só isso muda tudo. Essa mecânica muda muito. Ele fala, pô, peraí, o roxinho. Aí o pessoal começava a receber o cartão de crédito em casa, tirava foto e postava na internet, fazia propaganda de graça. Quem é que faz propaganda de graça para um banco? Quando eu ajusto e eu uso alguns gatilhos, eu trago as pessoas para desejar alguma coisa. E não importa a coisa, importa o significado que é atribuído àquela coisa.
Então a gente trabalha muito, por exemplo, quando a gente constrói uma jornada. Então, primeira etapa é a descoberta. Depois da descoberta, vem a entrada. A entrada é como que eles vão aprender a jogar. É igual o joguinho normal. Joguinho de celular. Primeiro você descobre que um jogo existe. Aí quando você vai entrar nele, você tem que aprender a jogar o jogo, né? Tem um mapa, tem que sair daqui, tem que matar isso aqui, tem que fazer, enfim. Aí que entra o dia a dia. Mas eu já aqueci, eu já preparei ele e criei na entrada. Eu trago uma história que pode ser uma história representativa. Pode ser, por exemplo, a gente vai contar a história do jardim que a gente está construindo, e cada coisa bacana, cada assembleia acima de 30 pessoas, eles vão ganhar uns elementos do jardim, e o objetivo é construir um jardim. E essa simbologia é muito mais poderosa do que uma regra de condomínio. Fala, pô, mas por quê? É igual o Auto da Compadecida. Só sei que é assim, porque o ser humano é assim. Né? Estava até comentando aqui um pouquinho antes da gente entrar, que quando a gente traz esses reconhecimentos, quando a gente trabalha muito com evento corporativo de grandes empresas, tal, né? E também muitas vezes com trabalho voluntário, enfim. Mas quando a gente cria uma evidência simbólica de um comportamento que a gente espera que as pessoas façam, as pessoas praticam aquele comportamento de forma intencional para receber o reconhecimento. E muitas vezes o reconhecimento é um adesivo. É um adesivo que representa alguma coisa. Funcionário do mês, né, por exemplo. O funcionário do mês tem um problema porque ele é muito estereotipado, né? Tem o funcionário do mês do McDonald's, as pessoas tal. Mas é isso, assim, para fazer uma outra analogia dessa aí, Thiago, a estrelinha da professora na prova. Tira 9 na prova é uma coisa, mas ganhar uma estrelinha da professora, pô, aí tem muito mais valor. Então é o significado da estrelinha. O que é a estrelinha? Estrelinha não é nada, é um adesivo, uma bobagem. Mas o significado que ela tem, e você, né, carregar aquela prova que tem a estrela, é muito mais relevante para o indivíduo do que simplesmente a nota 9. E o que... mas você só ganha a estrelinha se tiver a nota 9. Mas a estrelinha tem um valor simbólico. E isso faz parte da evolução do Homo sapiens. E aí tem um livro muito bacana, que é uma referência que a gente tem, chama Sapiens, do Harari, que ele fala, olha, o ser humano... ele progrediu, porque na época que apareceu o Homo sapiens, tinha mais um monte de outros hominídeos, né? Assim, que são, vou chamar errado, falar desse jeito, mas vou falar desse jeito, são macacos evoluídos, assim, né? Tinha vários outros. E por que o Homo sapiens prosperou? Porque ele aprendeu a contar história e cooperar de forma flexível. Né? Isso aí também, estou falando do autor, né? Então, a forma como a gente traz a história e a gente mede o progresso das pessoas, e a gente propõe um relacionamento, e quando eles estão dentro daquele relacionamento funcional, a gente consegue metrificar e simbolizar isso mobiliza as pessoas de um jeito que é inacreditável. Funciona para CEO, funciona para diretor, funciona para engenheiro, funciona para professor, funciona para serviços gerais e funciona para condômino. Fiquei feliz agora, né, Silas? Tem uma luz no fim do túnel. O que você pensou sobre isso, amigo Luiz? Rapaz, que pergunta. Agora você me apertou sem me abraçar. Isso especificamente o quê? Me ajuda sobre a ideia dentro do condomínio. De aplicar essa abordagem. Eu acho que a tendência do aumento do engajamento, porque eu vejo 2 vieses aí para o síndico. Um é em relação aos condôminos, que é isso que a gente falou, que é uma estrutura. A outra em relação à equipe que ele coordena, que presta serviço lá dentro. Eu acho que são 2 dinâmicas distintas e pode haver ganho nas 2, inclusive em relação às pessoas. Eu ia até colocar aqui, começo, na hora que a gente estava nas falas iniciais, acho que ainda tem algo do comportamento do brasileiro, que é uma coisa assim de empurrar com a barriga e deixar para lá, que às vezes outras culturas não tem tanto. É muito mais sério, por exemplo. Não, mas isso aqui é do condomínio, a gente tem que ver, tem que ir lá, é complicado, é chato, mas eu tenho que passar por isso. O brasileiro deixa de lado. Mas realmente é uma dinâmica onde você vai no inconsciente, através do lúdico. É bem famosa, eu acho que o conhecimento para a maioria das pessoas, do lado esquerdo e direito do cérebro.
Então, no lado direito, onde está a sua emocionalidade, quando a gente consegue falar com esse lado, e daí vem o lúdico da nossa capacidade da brincadeira, de ser mamífero, de testar as coisas. Então, o engajamento no condomínio no sentido, por exemplo, do reconhecimento, a casa da estrelinha azul no brainstorm aqui das ideias, né? O score das estrelinhas da gente tá sendo, digamos, o bom cidadão para nós mesmos, e ali brincadeira com as crianças com certeza vai ter uma adesão muito grande, e o playground de ordem com criança e animais no condomínio por si só. Imagina uma gincana com os animais do condomínio, né? Eu invento isso. Deixa eu Inventa isso não, né? Arrumar pra cabeça. Deixa eu te trazer uma outra vertente que pode te ajudar. Mas antes disso, Thiago, eu vou brincar contigo aqui, porque do lugar onde eu tô vendo aqui essa prateleira aqui, e olha o que você tem ali numa prateleira. Você tem um Superman, que é lúdico, né? O que é? É lúdico, né? Tudo isso que você tem aqui é uma representação da realidade. A moto não anda, mas é uma representação, né? É um elefantinho ali, tem cara de coisa asiática, ou seja, é isso. É o arquétipo, não o Luiz exatamente. Falou. Agora, pegando essa coisa de tornar evidente um comportamento, uma mecânica que funciona demais, e quanto mais usa, mais ela funciona, é quando a gente dá a possibilidade das pessoas se reconhecerem positivamente, né? A rede social se apropriou muito disso, né? No comecinho do Facebook, tu também é mais velho, tu vai lembrar disso, né? Facebook ainda, eu tô falando Facebook, Orkut, sou do Orkut, sou da época pré-Orkut, né? Mas você lembra que só tinha like, só tinha um joinha para cima, né? E isso é uma mecânica muito poderosa, de você falar, olha, gostei disso. E aí quando a gente vem hoje para um Instagram, olha a loucura das pessoas para conseguir receber likes, para ganhar coraçõezinhos, para receber a admiração. E essa mecânica, que é uma mecânica de jogo, pode ser levada para os condôminos. Quando você tem a possibilidade de reconhecer positivamente um outro condômino. Só de instalar isso, essa possibilidade, você já muda a relação das pessoas. Porque muitas vezes você olha e fala, poxa, vizinho bacana, me ligou para avisar que meu portão estava aberto. Olha, encontraram meu cachorro. Poxa, deixei a carteira no campo, alguém me entregou. E quando eu entrego, pode ser uma carta, pessoal, mas tem que ser a plataforma, tem que ser digital, a plataforma é o menos importante. A mecânica e a história que você está contando é o mais importante. Então, a gente fez um trabalho, por exemplo, num hospital. E a gente pegou como referência, tem um livro muito interessante, chama E se a Disney administrasse o seu hospital? Então ele pega aquela coisa da experiência da Disney e aplica para dentro do hospital. Bom, mas no hospital você tem uma diversidade. E se a Disney administrasse o seu condomínio? Eita, dá um livro, hein? Dá um livro, Thiago. Ia ser um conto de fadas ou um conto de terror? Qual história seria do seu condomínio? Escreve no comentário, seu condomínio, qual a história do seu condomínio? Quem ia oferecer? E se o Fred Krueger administrasse o seu hospital? Quem ia oferecer maçã pra quem no condomínio? Eita. As infinitas possibilidades, né? Você vê, olha que barato isso aqui, essa coisa da brincadeira das possibilidades. Isso traz uma mágica, e a palavra é essa mesmo, traz uma mágica. O que é a Disney? Né? A Disney é uma mágica. Você vai lá, é uma pessoa vestida de rato. Pô, tem coisa mais esquisita do que uma pessoa vestida de rato, mas não é qualquer rato. É o Mickey Mouse. E só tem um Mickey Mouse rodando pela Disney, porque você não vai poder encontrar dois. Qual que é o Mickey? Não, é um só. Né? Aquele cuidado, aquele detalhe. Então, a gente pegou essa referência, né? E pegou uma coisa que tinha uma outra consultora que trabalhou junto com a gente nesse projeto, que ela pegou uma coisa que chama Feliciência, né? Veio lá do Butão, falou, poxa, como que você faz para criar ambiente onde as pessoas são verdadeiramente mais felizes e mede isso? Então a gente pegou essas duas coisas. Isso é interessante. E aí a gente criou um sistema onde a gente identificou todos os comportamentos desejáveis para que a experiência do paciente fosse padrão Disney e para que as pessoas olhassem para umas para as outras e tivessem atitudes que promovessem a felicidade coletiva.
Então, obviamente, a gente usou, só que a gente não usava coraçãozinho, né? Como a gente estava trabalhando com a Disney, a gente usava aplauso. Então, as pessoas eram direcionadas, elas recebiam uma quantidade de aplausos todos os dias, e aí era todo mundo, era terceirizado, médico, que também é um pessoal difícil, porque o médico ele não trabalha só no hospital, ele trabalha em vários hospitais, ele não está nem muito aí para coisa nenhuma, ele está mais afim de atender e ir embora. Dele ir embora, né? Tinha a parte administrativa, tinha os próprios, a enfermeira, tal, e pacientes em determinados contextos que a gente foi cuidadoso também, porque era, né, tem ambiente que é muito sensível. Bom, e eles tinham que atingir metas de aplauso. E como que eles atingem meta de aplauso? Eu tinha que pegar o cartão do aplauso com o meu nome e entregar para outra pessoa e preencher lá o nome dela. E esse cartão era colocado numa urna e a urna tinha as medidas do número de aplausos que eles iam conquistando. E como eles sabiam que tinha esse lugar, o show tem que dar certo, e para isso a gente tem que conseguir um número de aplausos, o pessoal participava de um jeito muito bacana e ficava prestando atenção no que o outro ia fazer para ele poder entregar um reconhecimento. E como é que isso não melhora o ambiente, Thiago? As pessoas vão falar, pô, o pessoal me deu bom dia, o pessoal agradeceu, eles foram gentis comigo, eles me ajudaram a realizar um trabalho. Então tinha um monte de pequenas ações que elas passam no dia a dia que ninguém percebe, mas quando a gente dá um símbolo e a gente torna evidente o comportamento desejável, síndicos, quais os comportamentos que vocês gostariam que os condôminos vivenciassem? A gente pega este comportamento, que é uma coisa concreta e perceptível, e dá um significado lúdico para ele, que nesse caso do hospital era um aplauso. E a gente começa a mobilizar, na expectativa de atingir o número de aplausos, a gente promove um significado muito especial para cada uma dessas pequenas ações do dia a dia. Dar bom dia, por exemplo. E essa era uma ação mesmo. Olha, me deu bom dia. Ah, me deu bom dia, parabéns! E é interessante a forma, porque assim, eu tenho 10 anos que estou falando sobre isso, sobre saúde mental. E saúde mental é sobre ambiente, né? Exato. E ele está falando dessa questão dos jogos. Quando eu aprendi inteligência emocional lá atrás, que eu não lembro o nome do cara que trouxe para o Brasil, que é um livro da capa amarela que chama-se Inteligência Emocional. Daniel Goleman. Exatamente. O que ele fala num dos capítulos? Que tem como você treinar isso. É isso. Com o teatro. É isso aí. O teatro é um treino da inteligência emocional. Porque você vai experienciar sem a consequência. Exatamente. Mas você vai saber como é que você vai reagir àquele sentimento. Exatamente. Então, psicodrama. Exatamente. Vai para esse lugar. Então é o teatro que é para você se preparar para a vida real. E o teatro não tem as máscaras do teatro, que não são uma representação lúdica da tragédia e da comédia? Então é exatamente sobre isso. E por que o teatro lá da Grécia Antiga foi tão importante? Porque as pessoas se viam no drama e na comédia, né? no ridículo que é ser humano. Que somos... E tinha a mensagem disso que você falou. Aí tem um objetivo por trás disso, né? Nós falou do síndico, um comportamento, por exemplo. Você, condômino, eu sei que você não faz isso, né? Você sai com o seu cachorrinho e ele cagar e você pega o cocôzinho dele. Eu sei que você é educado, você faz isso, né? Mas tem uns que não são, né? Seria o tipo de comportamento, talvez o síndico queria que aquelas pessoas tivessem no dia a dia, né? Exatamente isso, né? E aí você pode fazer um ranking invertido disso, né? Quantos cocôs de cachorro foram encontrados? E aí o cocô de cachorro, ele traz uma perda de progresso. Eu acho que deveria ser o contrário. Tinha que devolver para quem deixou lá o cocô de cachorro. Pode ser. Mas a gente busca uma não afronta, sabe, as pessoas. Não assim, é afronta, não. E é um cuidado. O que é seu, é seu. Plantou, colheu. Você esqueceu. Teve um dia que você esqueceu o seu óculos. Você esqueceu o seu cocô. Tão importante. Seria bom, hein, velho? Pega que é seu, né? É isso. Mas é interessante, né? Porque vai trabalhando esses aspectos de uma forma não... Porque assim, o condomínio não, o que rege é as convenções, claro, né, e é o regimento interno. Sim. Eu sempre falo, para mim, meu ponto muito interessante do ponto de vista quando tem muita lei, é sinal que a sociedade está em desequilíbrio. Perfeito. Não estamos se respeitando, ele tem que ter a lei para regulamentar isso, né? Então, se dessa uma coisa mais natural para você passar esse tipo de comportamento, né? Uma coisa mais divertida, mais leve, né? Agora eu vou trocar para ninguém pensar... Tô com o zap aqui, hein? Tô com o zap aqui. Então segura, porque eu vou trocar mesmo. Que é o seguinte, olha só. Pega uma nota de R$100.
se a gente pegar na natureza, né? O que vale de verdade uma nota de R$100? Vale nada, assim. Para que serve? Ela só tem valor porque a gente acredita que ela tem valor. Ela é lúdica, ela é representativa. O dinheiro, todo o sistema financeiro, ele é um sistema representativo, mas ele está tão enfiado na sociedade que a gente age como se ele fosse concreto, como se aquilo fosse concreto, mas não é. O dólar não varia o valor, o real não varia o valor, então que coisa concreta é essa que uma hora é uma coisa, outra hora é outra? Uma coisa é diferente, uma coisa você fala assim, não, 1 quilo de carne. 1 quilo de carne, ele é 1 quilo de carne, ele é uma coisa concreta. Uma nota de R$100, não, uma nota de R$100 pode valer, sei lá, $20, $10, $100, dependendo do câmbio, né? Você lembra aquela época que era lindo, maravilhoso, que R$1 valia $1? Aí, de repente, de um dia para o outro, agora o dólar vale R$2. De um dia, e foi desse jeito mesmo, né? De onde é que veio isso? O quilo de carne deixou de ser 1 quilo de carne, ele virou 2 quilos, ele virou meio quilo. Não, o quilo de carne é 1 quilo de carne. Mas o valor muda, o significado da moeda muda. Então é esse aspecto que está totalmente presente nas leis, nos símbolos da pátria. O que é a bandeira? É a representação lúdica da nossa nação. Né? O pessoal diz que o verde veio das matas, o amarelo... É mentira isso, inclusive, tá? A nossa bandeira do Brasil, ela veio dos símbolos das famílias de Orleans e Bragança e da outra família lá, porque na época era da Áustria, inclusive, um símbolo da Áustria lá. E quando virou a República, tiraram o brasão do Império e virou. Então não tinha nada de verde. Verde virou depois. Falaram isso pra gente, ensinaram isso na escola, pra gente achar bonito. Mas a história... A historinha é muito boa, né, amigão síndico? Já convido você a se inscrever no canal. Curta, comenta, vem pra cá que o papo é maravilhoso. Hoje o pessoal da Ecoa aqui com uma proposta diferenciada que vai revolucionar o universo condominial e vai ajudar a nossa vida também, que eu tenho certeza. A gente tá precisando de ajuda mesmo, né? Eu recebo de tudo, de tudo. Tudo falou que é bom, vai agregar, eu tô dentro aí, né? Ô Luiz, e quais vantagens você vê do síndico aderir a esse projeto do nosso amigo da Ecoa aí, o Moncler? Cara, resultado, né? A Ecoa, ela tem o tripé da estratégia, cultura e resultado. Então, o síndico está lá se virando, igual a gente estava comentando aqui. Eu acho que é chover no molhado falar aqui a dificuldade que é. Então, entre as possibilidades de ferramenta para lançar mão, a gente inclusive tem algo seguinte, a gente tem um assessment gratuito. Entre e faça o seu. Sinta e veja se o feedback que você aí, síndico, né, companheiro síndico, vai receber do resultado que você pode fazer gratuitamente, se ele é interessante para você aplicar na sua equipe de administrados, seus gerenciados, né? O seu corpo profissional, e para você conseguir fazer isso rodar melhor, para ir pensar nesse passo mais profundo, que é aplicar uma dinâmica com ludicidade voltada para cultura, para engajamento, dentro do condomínio. Dentro do condomínio. E vocês falam agora, ver um insight que acho que é importante falar, porque a ideia de vocês é trabalhar com condomínio, a princípio, né? O que a gente percebe hoje nos app? Os apps estão ali para controlar ambientes. Poucos falam do condomínio. Eu acho interessante isso. Porque a mudança vem de dentro para fora. Você pode colocar o melhor gestor dentro do seu condomínio. Se o coletivo não fizer a sua parte, não vai ter resultado. Por isso você vê um condomínio maravilhoso de um lado e outro horrível do outro lado. Não é o gestão. A gestão, lógico, passa por isso, mas é mais do que a participação das pessoas. Quem mora em condomínio tem que participar do seu patrimônio. Eu sempre falo, o maior desafio de nós como síndico é o quê? É gerir as pessoas. A parede é fácil, o portão é fácil, né? A câmera é fácil. Agora o ser humano, né? Motivar ela e mostrar para ela o quanto é importante aquele ambiente ser um ambiente saudável coletivamente. Que as pessoas vão se falar, vão se respeitar, as pessoas vão cometer erro, mas vão chegar lá e falar, eu errei mesmo, vou corrigir meu comportamento, porque é sobre isso, né? Eu busco sempre evitar a multa. Porque eu acho que a multa nunca vai ensinar. Concordo. Eu penso a forma, mas tem que usar. Porque a ideia é a pessoa... Ele vai morar naquele ambiente. Então ele tem que aprender a cultura para poder melhorar o ambiente. Porque ele também está inserido naquele ambiente.
Perfeito. Não é excluindo ele, entendeu? É incluindo. Eu acho que a ideia bacana de vocês é que vocês estão incluindo o elemento mais importante do condomínio, que são as pessoas que moram naquele condomínio. É isso. E, Thiago, olha que interessante isso, né? Via de regra, os sistemas de gestão, seja dos condôminos ou qualquer outro, ele é baseado nessas duas coisas, né? Prêmio e punição. Isso mesmo. Se você fez tudo bonitinho e tal, você pagou na hora, você ganha um prêmio de um desconto. Mas se você não pagou no dia, você vai tomar uma penalização, que é uma punição. E esse é um sistema que é muito viciado, esse é um sistema que ele não considera o ser humano. Teve uma experiência muito bacana nos parques da Inglaterra, que o pessoal pegou as lixas, para incentivar o pessoal a jogar o lixo no lixo, eles criaram um sistema que tinha um leitorzinho óptico, e quando a pessoa jogava, fazia um barulhinho tipo de desenho animado. Sabe quando o coiote cai, que faz aquele barulhinho até cair lá embaixo? Só porque colocou esse elemento lúdico, a lixeira que tinha esse não parava vazia. As pessoas arrumavam o lixo para ouvir. Fizeram um outro sistema parecido como esse, que eles pegaram uma escada e criaram um sistema onde, para incentivar o uso da escada no metrô, para não entupir a escada rolante, na escada eles criaram um sistema que eles desenharam um piano na escada. E cada vez que você pisava num degrau, tocava. E aí o que o pessoal fazia? Ficava subindo e descendo a escada, Thiago. Quem é que vai ficar subindo e descendo uma escada em qualquer lugar do mundo? Mas quando você traz um significado lúdico, uma experiência, você muda o jogo. Literalmente você muda o jogo. Porque, aquilo ali gera... Você conecta com alguma coisa que é muito humano em todos nós. É o que a gente fala muito na gestão condominial, né? A gestão humanizada, né? Sim, é isso. E a gestão humanizada ainda trabalha muito com o universo concreto, valoriza, cuida e tal. O que a gente está trazendo aqui é a gestão humanizada com elementos lúdicos, né? Se não fosse isso, a Disneylândia não seria a Disneylândia. Né? Por que as pessoas vão para lá para ver, né, o Mickey? O que é o Mickey? O Mickey é um rato. É uma pessoa vestida de rato. Pelo amor de Deus, gente, que coisa bizarra é essa? Como assim? Não, mas peraí. Não é qualquer rato. É o Mickey Mouse. Isso é muito forte para cada pessoa, assim, né? Para as pessoas. E essa mágica que já está instalada, está no sistema operacional do ser humano, que a gente aprendeu a ativar. Interessante, né, amigo Cine? A gente está aberto às novas perspectivas, né? A gente está aí várias tecnologias que vem ajudando o síndico, também a IA agora, que ajuda bastante, né? A questão de ata, fazer informativos, né? E eu acho que é muito interessante essa questão de vocês, porque mexe numa coisa que é importante, que é a cultura. Por isso que eu falo, síndico, utilize cada dia mais os informativos, porque você está relembrando as pessoas o que precisa ser feito. Ponto. Mas através com a ideia de vocês, você consegue se tornar divertido isso. É isso. Você entendeu? É e aí eu acredito que quando é mais divertido, a pessoa vai aceitar de uma forma melhor, vai se envolver e automaticamente ela vai aprender aquilo. E ela vai desejar. É isso, pronto, falou certo. Thiago, tem coisa mais chata, com muito respeito, mas tem coisa mais chata do que uma ata de reunião de condomínio? É maravilhosa. O formato da ata... Você não sabe o tesão que eu tenho. Eu imagino. Eu imagino. Inclusive aquela formatação que é um bloco eu entendi fechado. Você fala, isso aqui é um negócio que o ser humano vai desejar. Quando ele olhar para essa ata, ele vai falar, eu desejo ler isso aqui, né? E aí você pega uma coisa um café dura e olha pro ser humano e fala, mas por que esse cara não quer ler a ata? Fala, bicho, porque isso aqui é muito duro. Ele não tem nada de humanizado, de convidativo, de interessante, né? E você vê, o que é, você falou lá qual que é o nome do regulamento do condomínio? É a convenção e regimento interno, né? Que é um monte de coisas regras que você pode e não pode fazer. Isso mesmo. O convite vamos pegar uma coisa que já existe dentro desse universo concreto, que todo condomínio, né, por lei, tem que ter. Tem que ter. E a gente vai criar um significado para isso e uma experiência para as pessoas acessarem isso. Né? Como que as pessoas vão descobrir as regras? Né? Como que elas vão experimentar as regras? Como que a gente vai parabenizar as pessoas que estão cumprindo a regra? E como que a gente pode criar uma jornada coletiva para que as pessoas se vejam em um grande painel que não precisa ser no aplicativo. Pode ser no aplicativo? Claro que pode.
mas ele pode ser um painel impresso, pode ser um A4, inclusive impresso, pode ser simples. Isso é mágico, pode ser simples. Porque o que importa é o significado que a gente atribui. E aí esses elementos todos, né, por exemplo, o storytelling, né, que é a contação de história, mas dentro de um escopo bacana, mas o pessoal vai gostar? Vai gostar. Mas como é que você sabe? Porque a gente trabalha com gente muito dura, com advogado, com contador, com o pessoal de serviços gerais. Muitas vezes tem uma empresa que trabalha, o pessoal não teve acesso a tanta educação. Funciona, porque o lúdico está instalado no sistema operacional do ser humano. Você não tinha histórias, né? Você acabou de falar, Disney conta histórias, né? É isso aí. Vem de sonhos, né? É isso aí. E é bacana, achei muito interessante a ideia, a proposta de vocês. E quem está nos assistindo, o Luiz, como é que é, Luiz? A pessoa pode acessar? Como é que é? Explica agora isso para nós, que eu fiquei meio dúvida. O assessment é um teste para a pessoa descobrir quais os drivers, os impulsionadores, o nome que ela quiser dar, os arquétipos, porque a gente tem 8 motivadores principais para o nosso engajamento. Engajamento quer dizer estar envolvido. A gente falou, então a dor é aquilo que a gente falou. Todo mundo quer estar lá no condomínio, mas deixa a administração, mínimo que a pessoa participar. E o outro desafio também que a gente falou, o síndico fazer a equipe dele. Porque uma coisa é a pessoa cumprir a obrigação. Você sabe o que é trabalhar com uma pessoa que está envolvida com o propósito. Então a primeira coisa é a pessoa ter ciência do que move as ações delas, porque isso varia de pessoa para pessoa. Uma pessoa pode ser mais motivada pelo medo de perder, a outra pelo propósito envolvido, por exemplo, na ação, a outra às vezes pela influência que ela tem sobre as outras pessoas. Então basta entrar mundoecoa.com ou .com.br, dá na mesma. Mundo Ecoa, Ecoa é com K. Se aparecer aí na telinha. No final. Ecoar, termina no A. Ecoar, não é de eco, de ecoar. Ecoar com acento, Então, Ecoar, E-K-O-A. mundoecoar.com. Aí vai achar nas soluções o teste de engajamento, o assessment de engajamento. Você vai responder dentro de uma metodologia científica a pares de perguntas, e você mesmo respondendo em relação a como você vai descobrir o que te motiva e como lidar com as outras pessoas. Porque é aquela história, né? Para quem é martelo, só existe prego. Então, se eu gerencio de um jeito, administro de um jeito, eu acho que todo mundo... Um exemplo, eu vou botar pressão nas coisas, porque eu aprendi assim, eu vou pressionar a equipe vai sair do outro lado. Mas tem pessoa que não é da natureza dela. A pressão ela vai ou se magoar ou sair. O que motiva aquela pessoa? Eu, como um gestor, um chefe, o que eu vou fazer para saber o meu driver, o da minha equipe, para chegar no nível mais complexo, que é o do condômino? Porque aí, uma coisa é a minha relação de ascendência com a equipe, a outra é uma relação, ao mesmo tempo, de par, se eu também sou um condômino, ou às vezes realmente só de prestador de serviço, se eu sou um síndico que nem moro ali e estou prestando serviço. Eu sou aqui, todo mundo aqui dentro é meu chefe. E ninguém quer se envolver. Ufa, que grito desesperado. Como fazer isso acontecer, né? A gente tem uma rota aí bem efetiva para começar a jornada, né? Senhores, achei muito interessante a ideia, igual eu falei, quem está nos assistindo aí, acho que tem que estar aberto, né? O que for agregar, o que for melhorar. Essa questão dos jogos é algo que já é utilizado há anos em vários setores, né? Eu estava até comentando com você, na época que eu fazia administração, eu não vou falar o tempo não, minhas barbas brancas já entregam, né? Já fazia isso, eu utilizava, né? Porque é o teste, vamos testar, né? Vamos ver o que a gente pode melhorar, e vai entendendo que vai funcionar mais. Uma coisa que eu ando percebendo na minha gestão, que eu estou tentando melhorar, é perguntar para as pessoas o que elas querem. Porque às vezes a gente vem como gestor, eu quero isso que é importante. Mas talvez para mim, importante seria o sistema de câmeras. Para aquele coletivo é pintar a fachada do prédio. É o que vai gerar mais resultado. Então, se eu tenho um motivo em comum, vamos trabalhar isso, né? Então, assim, também a gente que trabalha com vários condomínios, cada condomínio é um tipo de pessoas, são objetivos diferentes. Mas eu falo para vocês de experiência própria. Quando o povo se une, meu irmão, a coisa acontece.
Eu tenho condomínios que fizeram revoluções porque as pessoas tiveram essa vontade. Foi acesa nelas essa vontade, né? É lógico que a gente tem capacidade, a gente consegue liderar isso, controlar isso e tirar o melhor para que as pessoas tenham o melhor resultado possível. Mas parte sempre do princípio delas. Eu sempre falo isso. É isso aí. Gente, é o condomínio. O gestor é só uma pessoa. Você imagina um condomínio de 60 unidades, você está falando de 200 pessoas. Só não acontece se vocês não quiserem. É mais fácil você unir forças para desenvolver algo do que ficar no jeito que está hoje. Um engafiando com o outro, dividindo, em vez de multiplicar. Eu acho que a ideia de vocês é interessante nesse sentido. Você consegue treinar, consegue perceber o que eles querem, consegue motivar eles a chegar nesse ápice, vamos dizer assim, né, que é o bem coletivo, né? E a gente tira o foco daquelas disputas pequenas, mas que às vezes viram vias de fato entre os vizinhos. Porque eu quero isso, não, teu cachorro aquilo, pô, mas a sua samambaia que invadiu a minha janela, bicho do céu. E a gente consegue. Quando a gente cria esse universo lúdico representativo, eu trago o foco das pessoas para uma outra coisa. E é impressionante tanto que é poderoso. Isso é muito bacana mesmo. Inclusive tem um curso muito bacana, mediação de conflitos também, que eu acho que ajuda bastante. Excelente. Você usa muito na mediação também, Sim. que é interessante. Chama-se Mediadores. Eu vou botar aqui no rodapé do vídeo para vocês o site do pessoal, o contato do Luiz, do Moncler também, e o site também do pessoal do Mediação de Conflito. Agora deu branco, eu estou fazendo curso lá. Centro de Mediadores, agora lembrei. Centro de Mediadores. Cara, é um curso maravilhoso para quem é síndico, quer se tornar síndico também, qualquer profissão, que é conflito, né, interesse. Você vai mediar o interesse de cada um para chegar ali no consenso, seja bom para ambos, tá bom, pessoal? Luiz, vai lá com a vontade, suas considerações finais, meu jovem. Feliz demais de te receber aqui, ver se você tá bem, bacana, que legal. Tô bem. Para o nosso amigo administrador, nesse mundo de desafios, né? Nesse carnaval das relações da gente com a gente mesmo, que já é difícil, lidar dentro de casa e mediar essas relações tão desafiadoras, né? De fazer, engajar, envolver as pessoas em coisas que às vezes a gente se envolve assim com tanta empenho, boa vontade, e encontra às vezes, além de empurrar com a barriga, talvez seja o mais tranquilo, encontra até hostilidade, né? Então que cada um consiga encontrar um caminho para lidar melhor consigo e aí conseguir lidar melhor com o outro e entregar mais. Se você chegou nesse podcast até aqui, com certeza você está já num bom caminho, porque está procurando se desenvolver, está buscando informação, buscando fazer acontecer. Então que a sua jornada consiga encontrar cada vez melhores ferramentas para... Que desafio, né? Bom, Cléber, fica à vontade, suas considerações Thiago, finais. você sabe uma coisa que eu estava pensando? Eu estava vindo aqui, pensando um negócio aqui. Se a gente pega aqui no Distrito Federal, né? Estamos aqui no Distrito Federal. Qual é o maior prédio, assim, a maior estrutura de prédio que a gente tem no Distrito Federal? Eu acho que é os Tops Life, né? Deve ter mais de 1.500 unidades. Não, me perdoe, eu não fiz a minha pergunta que não foi boa, assim, independente do... Não é nem condomínio. Aliás, na verdade, agora também é um condomínio. Mas eu estava me referindo ao prédio mesmo, a estrutura física. Maior? Eu acho que é os Top Life, que é mais de 1.500 unidades. Será que é maior que o estádio? De tamanho? De porte, de concreto, de tudo, eu acho será? Que sim, cara, é muito grande. Mané Garrincha. Eu acho que estádio, é. Será? Top Life, ixi, puxa vida, hein? São 10, 15 torres. Entendi. Bom, eu estava pensando no estádio, é maior do que o Congresso, é maior do que todos os outros prédios públicos que a gente tem em Brasília. A gente vê ele de longe, né? O estádio. E para que serve o estádio? Para 11 pessoas de um lado, 11 pessoas do outro, uma bola no meio. Aí, agora virou um condomínio, inclusive, porque tem lá um sistema empresarial, né? Tem as lojas lá no meio, o pessoal faz show e tal. Mas para que foi construído o estádio? Para um jogo. Olha como o jogo ele é tão poderoso. Qual que é o evento televisivo que mais tem gente assistindo? Copa do Mundo. Jogos. Né? Olimpíadas, jogos. E isso é tão interessante olha a força desse negócio. No meio do entretenimento, na época eu fiz TV, né? E aí esse programa surgiu na rádio, né? Que bacana, hein? Surgiu na rádio. Ele era 2 horas de duração.
E aí quando a gente foi buscar pra TV, eu conversei com o diretor, eu falei, Thiago, não existe programa de 2 horas na televisão. Só existe 2 programas de 2 horas na televisão, que é filme ou jogo. Aí. Porque as pessoas não conseguem ficar muito tempo entretido. É por isso que é 30 minutos, É no isso. máximo 1 hora. Por isso que tem essa questão da dinâmica. Você tá falando agora, eu lembrei. É. Porque onde é consumido é diferente, né? Eu fui na rádio, ele falou que é normal porque o cara dentro do carro, não tá ali, passando e tal. Agora na TV já é diferente já. O tamanho do mercado dos jogos, aí eu estou falando de jogo digital, é muito maior que o mercado de cinema. O mercado de jogos digitais é maior que o mercado da música. Caramba. Olha o tamanho desse negócio. E aí, para deixar essa mensagem final, senão a gente começa a conversar tudo de novo. Para deixar a mensagem final, síndico, você é um herói. Você é um herói. Você tem que lidar com tanto desafio e a gente quer trazer para você que já é um herói um superpoder. Um superpoder que é a capacidade de você utilizar esses elementos simbólicos, lúdicos, narrativos, para que você consiga trazer as pessoas para fazerem aquilo que precisa ser feito de uma forma que elas queiram fazer. Então, convido vocês a conectar com a gente e agradecer demais, Thiago, pela oportunidade de estar aqui e falar e trazer essa possibilidade para lidar com os desafios desse cara, dessa cara que é tão desafiado no dia a dia. O síndico, as síndicas aí do prédio. Muito obrigado. Só não vira o Hulk vai quebrar tudo, hein, meu jovem? Isso aí, galera! Gratidão por mais um Interesse Condominial, a Revolução dos Condomínios. Muito obrigado, amigo síndico, amiga síndica. E até o nosso próximo encontro. Fica verde não, hein? Muito bom.